Miguel falar, o colega Avelino Neto, eu irei falar da parte da caixilharia e ele irá falar sobre a parte do aquecimento. Sobre o tema caixilharia, o que trouxe aqui foi os sistemas que nós temos certificados de passo e balso. Além destes sistemas, temos outros sistemas que também poderão ser colocados em casas passivas, em função do seu isolamento térmico da janela, mas estes dois sistemas que nós trouxemos aqui foram os sistemas que temos certificados em função do clima. Portanto, como sabemos, em termos mundiais, temos 7 zonas climáticas, portanto, em função da sua temperatura, desde mais frio ou mais temperatura mais quente. Portanto, e em função dessas zonas fizemos os nossos certificados. Portanto, considerando na Península Ibérica que temos uma classificação um clima quente temperado, portanto, assinalada a verde, e a parte quente assinalada a amarelo. Portanto, nós concentramos no nosso certificado para abranger estas duas situações. Portanto, como no tempo temperado temos uma exigência maior em termos de isolamento térmico, fizemos então neste caso o certificado para um clima quente temperado, podendo assim abranger as duas zonas da Península Ibérica. O que é que fizemos? Portanto, nós temos o nosso sistema Cinego, que é um sistema de 80 mm em PVC, conjunta central, e este sistema fizemos um upgrade em termos de isolamentos para melhorar o isolamento das fontes térmicas. Portanto, colocámos um isolamento na parte exterior do ar, melhorámos também a parte de isolamento da zona do canal de ferragem e na própria folha criámos uma película para reduzir a ponte térmica entre o vidro e o perfil PVC. Portanto, com este sistema, melhoramos, obtivemos o certificado Cinego PHZ para um valor de isolamento térmico da janela de 1 watt por metro quadrado de Kelvin. Para um vidro com isolamento de 0,9 watts por metro quadrado de Kelvin. Portanto, obviamente, reduzindo o isolamento térmico do vidro, conseguimos melhores prestações, obviamente, em termos de isolamento térmico da janela. Portanto, este é o nosso certificado. Nós estamos ali na sala B, não é? Que temos lá mais informação, poderão depois passar por lá, mas eu tenho um exemplar do certificado para entregar relativamente ao Cinego PHZ. Depois fizemos outro certificado para uma zona fria temperada, portanto, que abrangesse ali a zona norte da Europa, onde é exigido um valor de isolamento térmico da janela de 0,8. Neste caso, utilizámos o nosso sistema premium, que é o Geneu. O Geneu já é uma mistura de PVC com fibras de vidro, e portanto aí ao colocarmos fibras de vidro no interior do perfil, não precisamos, para a maior parte das dimensões, colocar um reforço metálico. Como o reforço metálico é condutor, portanto, ao retirar o reforço metálico, melhoramos o isolamento térmico do perfil e do conjunto e adicionamos depois isolamentos no interior do próprio perfil, portanto, tanto no ar como na folha e também na parte exterior. Portanto, com este melhoramento do nosso sistema Geneu, fizemos a sua certificação com o clima frio temperado, portanto, com os isolamentos que vos indiquei. Portanto, assim conseguimos alcançar o valor de isolamento térmico da janela, o dano de 0,78 para um isolamento térmico do vidro de 0,70. Portanto, com o PHB para um clima frio temperado. Foi importante para nós fazermos estes certificados em função das zonas climáticas, porque muitas vezes acontece para outras empresas que também estão no ramo, normalmente fazem só uma dupla certificação para uma zona climática e um pH
C e um pHb. Nós temos para cada zona climática esta diferenciação. Portanto, como vimos anteriormente, para o C e pHc o isolamento térmico da janela 0,99, quase 1, e para o Geneu 0,78. Estes são os certificados que estarão disponíveis caso desejem. Portanto, no conceito passivo-alto, portanto, além do envolvimento de uma janelas com boas prestações de isolamento, temos também que melhorar, obviamente, as pontes térmicas, através do isolamento também da fachada. A estanquidade, obviamente, também é importante, assim como a sua ventilação com recuperação. Um dos processos de montagem da caixaria será assim, na parte exterior da fachada, e depois é revestida exteriormente. Portanto, o que queremos sempre é reduzir o mínimo de pontes térmicas entre a parte exterior e a parte interior da habitação, causadas pela fixação do caixilho. Portanto, o objetivo final é termos conforto e qualidade através de uma boa eficiência energética. Portanto, todas as construções passivo-alto são sujeitas a um teste pelo DOR e, portanto, nós também, junto com os nossos parceiros, que são os fabricantes de caixaria, os alertamos para esta situação, de modo a que não só façam uma janela eficiente, mas também que façam uma instalação eficiente. Alguns exemplos de colocação de caixaria para uma construção passivo-alto. Temos este edifício de 16 andares, de 1968, que foi totalmente renovado, portanto, com o objetivo de reduzir em 80% a energia de aquecimento, poupando assim cerca de 60 toneladas de CO2 por ano. Obviamente que, além do novo sistema de aquecimento e do sistema de ventilação controlado, o balanço energético exigia, acima de tudo, uma envolvente do edifício muito bem isolada para reduzir eficazmente as perdas de energia. Por este motivo, selecionámos para esta obra o nosso sistema premium, o Geneu, que conseguimos obter um valor de isolamento térmico do mesmo de 0,66 watts por metro quadrado. Portanto, esta obra, por curiosidade, é de Friburgo e foi renovada em 2010. Alguns exemplos mais perto, aqui o Fórum de Congressos e Exposições da Europa em Vitória, aqui igualmente também uma renovação, que em 2015, feita pela Câmara Municipal, e também está aqui tal como na obra anterior, utilizamos o nosso sistema de caixaria, o Geneu PHZ, respectivos isolamentos. Portanto, aqui a zona do Palácio, principalmente da zona de entrada, foi toda remodelada. Estão a ver esta fachada enorme, onde tivemos de garantir um excelente isolamento do edifício. Outra obra aqui, também na zona de Espanha, Toledo, chamava-se a Casa Oficina Laboratório. Esta casa também, além de caixaria, também tinha momentos de painéis solares. Portanto, assim com as janelas colocadas do sistema de Geneu, conseguimos uma categoria premium, em que nós só reduzimos a procura de energia primária do edifício para níveis muito baixos, mas também conseguimos gerar mais energia a partir de fontes renováveis do catálogo de produção, podemos assim depois fornecer energia à rede. Portanto, esta é uma casa que também depois estava disponível para ser visitada, quer por os profissionais do setor ou por clientes finais. Relativamente, portanto, à caixaria, saliente os dois sistemas que temos certificados, o Zenegro e o Geneu, embora nós tenhamos outros sistemas, o Aero Design 70, com 70 mm de profundidade, que atingem valores também de isolamento muito baixos. Mas o que temos certificados passivo-alto são estes dois sistemas.
Da minha parte, se tiver alguma questão, colocar, disponham. Então, eu passaria então ao meu colega da parte do aquecimento. Obrigado. Dando seguimento à apresentação do meu colega, estamos a falar mais da envolvente do edifício. Eu dedico mais à parte interna do edifício, tem a ver com a ventilação e climatização dos edifícios. Como sabem, as casas passivas e mesmo as casas novas cada vez são mais estanques, há necessidade de as ventilar. Grande parte dos custos energéticos de climatização de um edifício tem a ver muito com a renovação de ar desse mesmo edifício. Mas então, ter ar novo dentro do edifício, temos duas formas de reduzir energia desse equipamento. Ou colocamos os recuperadores de energia, com certeza que tiveram aqui, não sei se ouviram a parte anterior dos colegas da Zender, não é? Que é um ventilador, tem um recuperador energético, que aproveitam a energia que está dentro do edifício e não a deixa sair para o exterior quando entra o ar novo. Ou então utilizamos estes sistemas naturais. O nosso sistema são sistemas basicamente geotérmicos, só temos a parte da captação energética, não temos a parte da motorização que faz deslocar o ar de um ponto para o outro. Portanto, não temos ventiladores, não temos bombas circuladoras, só temos a parte de permuta energética. E é isso que eu vou apresentar. Para terem uma ideia, portanto, um dos produtos que a Real já ganhou bastantes prémios na parte energética e de desenvolvimento é este produto chamado Aduc Termo, antimicrobiano, que é um permutador de terra-ar, geotérmico, que nos permite, precisamente, renovar o ar dentro da casa sem grande variação energética. Portanto, no nosso clima, aqui o exemplo que estão a ver não é o mais adaptado à nossa situação, isto é um clima mais da Alemanha, mais lá para o norte, ou então na parte nórdica mesmo, em que temos temperaturas externas muito baixas e conseguimos então recuperar cerca de 7 graus a nível de temperatura. Portanto, estão a ver que a nível de ganhos, sem ter sequer um computador ou um gerador, conseguimos fazer com que a temperatura dentro do edifício não varie tanto como aquela que está cá fora. No nosso caso, aplica-se mais este, que nós é um clima mais mediterrâneo, temos mais problemas de aquecimento do que arrefecimento, e aqui já existem realmente ganhos significativos. Nós aqui, se tivermos temperaturas externas de 30 graus, o terreno está a 12 graus, conseguimos uma entrada de ar à volta de 16 graus. Ou seja, estão a ver que há aqui quase o chamado efeito natural cooling, que é um efeito de refrigeração e arrefecimento sem custos. O custo aqui seria o ventilador, que faz deslocar o ar desde a torre da aspiração até à entrada do edifício. Este produto, como o nome diz, é antimicrobiano, portanto é um produto que é um polímero transformado com uma carga mineral para aumentar a permuta térmica e depois por dentro leva um tratamento especial com nitrato de prata que não deixa criar bactérias dentro do permutador. Vê-se muitas aplicações feitas aqui por pessoas no nosso mercado e em outros mercados com produtos que não são deste género. O efeito que eles pensam primariamente é aproveitar a temperatura do terreno e não se lembra que sempre que a gente tem temperatura constante e umidade constante, digamos que é um local bom para as bactérias proliferarem. Então, este tubo, além de ter a permuta, tem este tratamento para fazer com que as bactérias não se desenvolvam dentro do tubo. Depois temos também a parte da geotermia para a água. Nós, a nível de produção, somos líderes de mercado nesta área também. Começa pouco a miúdo a aparecer cada vez mais projetos em que recorrem à geotermia. Houve um período em que a geotermia caiu um bocado em descrédito, porque as pessoas fizeram obras muito mal feitas, muita quantidade de obras mal feitas e sem qualquer tipo de acompanhamento. E tivemos aqui cerca de 6, 7 anos em que a geotermia praticamente desapareceu do mercado. Neste momento, há um boom forte de novas aplicações de geotermia, não só para soluções à água, como inclusive para soluções de ar-condicionado. A última obra grande que eu fiz, por exemplo, com a Real, fizemos uma obra num hotel em Melides, em que não leva pavimentos radiantes, nem terminais de água, leva assim a expansão direta, o vulgo ar-condicionado tradicional, não é? As cassetes de uma via ou as cassetes de condutas.
Só que a máquina exterior não tem ventoinhas. A máquina exterior tem uns circuladores que permutam a energia do gerador com o terreno. Portanto, e a nível de eficiência é muito elevado. Quando usado nos dois ciclos, ainda é maior a eficiência. Porque às vezes depois aquele problema da saturação energética do terreno. Isso é verdade quando a gente só usa um modo de funcionamento. Se eu usar só aquecimento ou só arrefecimento, estou sempre ou a aquecer ou a arrefecer o terreno. Portanto, pode às vezes haver uma saturação se não houver um dimensionamento correto de perfurações. Agora, sempre que a gente tem os dois modos, como a gente inverte o ciclo a meio do ano, de um para outro ciclo, há sempre um rendimento renovado da instalação. Depois temos outras soluções que usamos para complementar com aquelas situações de geotermia que são as mais eficientes para climatização, que são as radiantes. Já ouviram falar com certeza. Todas as máquinas têm mais rendimento sempre que a gente usa uma solução radiante. Ou seja, se tiver uma bomba de calor que tem um COP de 4, se meter com um radiante dá um COP de 4.5, porque a temperatura da água é muito mais baixa em aquecimento e muito mais alta em arrefecimento. Por isso são soluções mais adaptadas à eficiência energética. Não é? Também ajudam no caso das casas passivas, às vezes anular algum efeito que exista de assimetria radiante, porque às vezes a gente com a ventilação consegue só realmente ter a casa confortável, mas se colocarmos uma solução destas ela fica realmente de veras confortável, porque o consumo vai ser muito baixo. Como sabem, as casas passivas não têm consumo inferior a 15 watts por metro quadrado, portanto não é isto que vai dar o consumo, acaba por ser um elemento passivo que está dentro da estrutura e o consumo reduz-se por isso, porque não há consumo da casa, ela só mantém a estrutura a uma temperatura ligeiramente mais alta do que iria estar se não tivesse a solução. Portanto, são soluções que também têm essa vantagem. E depois, a nível de soluções industriais, não sei se já ouviram falar desativações térmicas de botão, começa-se agora a falar muito. Temos um caso que fizemos aqui, que é a Universidade de Aveiro, que tem todos os polos quase, tem geotermia e tem a ativação térmica de botão. Não é à toa que tem a ativação térmica de botão, é por aquele fenómeno que a gente fala, como a temperatura é muito mais baixa de inverno, muito mais alta de verão, tiramos o rendimento máximo da instalação. No caso do verão, podemos ter quase só os circuladores a trabalhar, a mandar água a 15 graus para as lajes e depois, com uma renovação de ar mínima, conseguimos ter conforto dentro do espaço. Qual é a vantagem? A vantagem é que a renovação de ar só funciona realmente quando tem pessoas dentro da sala. Portanto, há um sistema que controla a presença e a umidade relativa. Sempre que há pessoas entrando dentro da sala de aula, ativa o sistema de renovação, há um pico de consumo durante uma hora, mas desvaziando a sala novamente, ela baixa outra vez esse pico de consumo, porque o sistema radiante mantém o edifício sempre com uma temperatura, digamos, normal, não é? Que é o normal do edifício. E, pronto, basicamente, não tenho mais nada para apresentar. Não sei se tem alguma dúvida daquilo que eu falei da parte das aplicações. Resta agradecer a vossa atenção.